quando o símbolo representa mais que o simbolizado. Neste vídeo, vamos compartilhar a leitura do capítulo 4 do livro de Samuel, versos 1 a 18. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ali estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver.
E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéas, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Podemos extrair deste texto bíblico os ensinamentos, o perigo de substituirmos quem é simbolizado pelo símbolo, o que resulta da desobediência a Deus, as consequências do pecado e o que precede a queda. Os israelitas haviam sofrido uma derrota a eles imposta pelos filisteus, quando foram mortos nessa ocasião 4.000 deles. Perguntavam por que os havia ferido o Senhor diante dos filisteus. Estes ficaram temerosos ao tomarem conhecimento de que os israelitas haviam trazido para o arraial a arca do Senhor, buscando proteção contra seus inimigos. Todavia, derrota maior que a primeira lhe foi imposta pelos filisteus, sendo esta a razão pela qual perguntavam-se: qual a razão desses acontecimentos? Eles não haviam aprendido ainda a lição que Deus lhes dera. Esta era a razão do castigo ao qual eram submetidos. Eles não haviam enxergado que depositavam mais sua confiança no que representava Deus que no próprio Deus, o qual não reparte com ninguém a sua glória. O medo que acometeu os filisteus, bem como a morte de Ofni e Finéas e a derrota imposta aos israelitas, eram consequências do seu pecado. O brado triunfante dos israelitas antes da batalha era o prenúncio de sua queda por seu orgulho e por sua confiança no foco errado, pois em Deus e somente nele deviam confiar. Muitos preocupam-se mais com os princípios, com as normas e diretrizes da instituição a qual estão ligados, do que com os ensinamentos de quem ela representa. Consideram-se donos da verdade, ignorando os que dela não fazem parte. Ou já pensou sobre isso? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.